Nós vamos voltar para essa segunda parte ainda sobre a decisão saneadora. Então, muito legal isso dentro do novo código, essa possibilidade de uma distribuição diferente da prova, do juiz poder delimitar que não necessariamente quem alegou tem que provar. Quem vai alegar, quem vai provar é aquele que, no entendimento do magistrado, tenha mais facilidade de produzir a prova. E isso não acontece só na relação de consumo, ou não, isso pode acontecer em todos os processos. A gente pode pegar um processo lá do direito de família, em que o marido está alegando que a esposa não cuida bem das crianças, na petição inicial. Enfim, qualquer um, não necessariamente quem alega o fato é quem vai prová-lo dentro do processo. O juiz pode determinar, nessa distribuição dinâmica do ônus da prova, que a prova ela seja produzida de uma outra forma, pela outra parte e não por aquela quem faz a alegação dentro do processo. Tranquilo? Facinho. Essa é a terceira coisa que o juiz pode fazer dentro da decisão saneadora e muito importante e nova dentro do novo Código de Processo Civil. O juiz vai determinar exatamente aqui nesta fase, Rodrigo. Veja, a decisão saneadora ela serve para todas essas coisas. A gente passou já por petição inicial, contestação, eventual réplica e tréplica. Acabou essa fase postulatória, ordenatória do processo? Sim. Ou o juiz extingue o processo ou ele profere a decisão saneadora. Nesta decisão saneadora, ele vai fazer todas essas coisas que nós estamos falando. Ele vai resolver as questões processuais, ele vai delimitar a prova sobre os fatos e vai dizer quais são as espécies de provas admitidas e vai distribuir o ônus da prova, dizendo o que competirá a cada uma das partes provar dentro dessa fase do processo. Tudo bem? Facinho. A quarta coisa que o juiz ainda pode fazer e deve dentro dessa decisão saneadora é delimitar as questões de direito relevantes para a defesa do mérito. O que significa o juiz delimitar as questões de direito dentro do processo? Veja, ele primeiro delimitou os fatos, quais são os fatos sobre os quais paira uma controvérsia. Mas segundo, veja, as questões de direito, ela não obviamente que nós não estamos falando, tem conflito de duas leis, porque o autor alegou uma na petição inicial e o réu alegou uma na contestação. Óbvio que não, que se a matéria for só de direito, se for dessas só de direito, o juiz ele já decide, ele já julga e extingue o processo. A questão é que, imaginemos o seguinte, celebramos um negócio jurídico, nós celebramos um negócio jurídico. Eu aleguei um fato na petição inicial e eu disse que este fato narrado na petição inicial ele me dava o direito de extinguir o contrato. Vamos imaginar que tenha ocorrido um vício do consentimento. Lembra? Erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão, fraude contra credores. Vamos pensar numa situação prática. Eu comprei um álcool gel, isso é verdade, hoje, um vidrinho de álcool gel e paguei R$25. Esse vidrinho de álcool gel, na minha concepção, ele devia custar uns R$3 ou custava R$2 há algum tempo atrás. Eu entendo que eu celebrei um contrato com onerosidade excessiva. Então eu proponho uma ação anulatória e alego que eu tenho o direito de anular esse negócio jurídico que eu celebrei com onerosidade excessiva em virtude de um estado de perigo. Eu quero artigo 156 do Código Civil, eu celebrei esse contrato excessivamente oneroso para salvar a mim ou alguém pertencente à minha família de um grave dano que era conhecido pela outra parte contratante. O cara que me vendeu sabia que eu estou correndo risco se eu não usar o álcool gel. Legal, eu entro e proponho esta ação anulatória. O réu na contestação, ele impugna, ele contesta, só que ele contesta dizendo assim, olha, eu de fato ocorreu esse negócio jurídico, de fato eu cobrei R$25. A controvérsia de fato, não, ele concordou, só que ele diz assim, mas eu não entendo que tenha ocorrido estado de perigo. Não era uma questão de estado de perigo a ser aplicado. O Loraski não estava comprando o álcool gel para salvar a sua vida ou a pessoa integrante de sua família. Este não era o único meio dele salvar a vida dele. Ele podia comprar detergente, que é R$1 para lavar a mão. Ele podia ter feito o próprio sabão de soda com
a óleo, quer dizer, esse não era o meio, ele não foi compelido, ele não foi levado à prática deste ato. Veja que a controvérsia nesse caso, o conflito entre as partes nesse caso, ele não diz respeito à ocorrência do fato, mas sim se o fato constitui ou não ato lícito ou ilícito, né? Se ele era capaz, se tem vício é ilícito, se não tem vício é lícito. Então veja que o que nós vamos discutir é: ocorreu a hipótese do artigo 156, quer dizer, incide o artigo 156 do Código Civil? É estado de perigo? É hipótese em que deve ser anulado o negócio jurídico pelo vício do consentimento? Veja, não se discute fato, a gente está discutindo, e a gente também não está discutindo se o direito existe ou não existe, se a lei existe ou não existe. O que nós estamos discutindo é a incidência da lei, quer dizer, este direito, esta norma é aplicável a este caso. Então, o juiz, nestes processos, nestas hipóteses em que as partes elas não estão discutindo, confrontando-se em relação aos fatos, mas sim a incidência do direito sobre os fatos, nestas hipóteses, o juiz ele vai na decisão saneadora dizer: olha, caberá então, ele vai delimitar, ele vai dizer: olha, a prova incidirá, a controvérsia incide sobre a ocorrência ou não de estado de perigo. Lorácio, autor, comprove que não tinha outro meio para você se proteger do coronavírus que não fosse o álcool gel. E aí ele vai delimitar e ele já define a quem incumbirá a prova. Veja que diz respeito a um fato, mas o que nós estamos discutindo dentro do processo não é o fato, a existência do fato, a verdade do fato. Na verdade, o que nós estamos discutindo no processo é se esse fato caracteriza aquela hipótese que está prevista lá dentro da lei. Eu acho isso muito legal. Lembra que no finalzinho da aula de contestação nós falávamos assim: olha, cuidado que toda matéria de direito ela também é alegada dentro do mérito. Quando a gente falava toda matéria de direito, a gente estava falando: olha, você não vai buscar amparo dentro da norma jurídica para dizer se aconteceu ou não aconteceu aquilo que o autor estava falando na petição inicial? Então, quando você alega na contestação uma dessas matérias que sejam de direito e que podam é ótimo, é árvore, e que possam fazer com que o autor deixe de ter aquele direito que ele alega ter, isso é matéria de mérito. E é aqui, nesse ponto 4, que o juiz vai, dentro da decisão saneadora, ele vai... Leandro, eu acho que o seu microfone está ligado. Ele vai, dentro da decisão saneadora, determinar efetivamente qual é o limite dessa controvérsia de direito que existe, né, que as partes possuem, e efetivamente a quem incumbirá produzir provas sobre estes fatos delimitados, inclusive em relação ao direito dentro da decisão saneadora. Você viu quanto poder fica nas mãos do juiz dentro dessa decisão saneadora? Praticamente é ele quem, a partir de agora, vai definir quais são os caminhos que o processo vai seguir. É ele que vai dizer: olha, eu não acolho as preliminares, vamos prosseguir. E vamos prosseguir para esclarecer tais e tais e tais fatos. Esclarecer através do quê? Através das provas periciais, testemunhais, inspecionais. Quer dizer, ele vai definir quais são as espécies de provas, inclusive, que deverão ser produzidas para a elucidação daqueles fatos que ele entenda ainda serem controversos dentro desse ponto da lide, porque não foram especificamente impugnados. Ele vai dizer mais, ele vai dizer: defiro tais provas que deverão ser produzidas por esta ou aquela parte, né? Ele vai escolher. Claro que tudo é justificado, tudo é o juiz apontando motivadamente o porquê faz isso. Claro que ele não vai sair aleatoriamente falando: acordei hoje e quero que o autor produza prova de tudo dentro do processo. Não é assim que funciona. Mas na prática ele pode efetivamente trazer essas alterações, né, de quem deve produzir a prova. E inclusive que essa controvérsia ela esteja ligada, que ela esteja correlacionada a uma matéria de direito e não necessariamente de fato. Aliás, eu acho até que na prática as matérias controversas de direito elas acontecem muito mais do que as matérias controversas de fato, porque normalmente o que a gente faz na contestação
é difícil que na contestação a gente sempre tenha uma alegação de que o fato narrado pelo autor não existe, de que o fato narrado pelo autor é mentiroso. Às vezes ele é verdadeiro, muitas vezes ele é verdadeiro. Só que no nosso entendimento, nós, réus requeridos dentro do processo, nós entendemos que, embora esse fato tenha existido, ele não caracteriza aquela hipótese específica prevista dentro da lei. Imagine, você alegou, eu fui coagido a celebrar um negócio jurídico. Legal. O que é a história? A gente vai lá ver a história. Eu disse para a Natália que se ela não comprasse o meu álcool gel por R$150, eu ia matar o cachorro dela. Bonita a história. Só que, efetivamente, a Natália não tem cachorro. Então, eu fiz uma ameaça. Só que essa ameaça, ela configura a coação? Né? Quer dizer, é essa a questão. Ninguém vai discutir sobre o fato. Quando a Natália propuser a ação judicial, eu vou concordar, falei isso mesmo para ela, mas ela não tem cachorro, excelência. Então, como é que a minha ameaça ela pode ser caracterizadora de coação? Como é que ela pode ser séria? Né? Como é que ela pode ser um vício do consentimento capaz de levar a Natália à celebração de um negócio jurídico de uma forma diversa daquela que ela pretendia? Se convenhamos, né? Eu sei que todo mundo é louco um pouco, mas se você me falar, Loraski, mata o teu cachorro, eu falo, pode matar-te, porque não tem o cachorro. Então, efetivamente, óbvio que é uma controvérsia de direito. Ela parece de fato, a gente tem que ficar bem esperto. Na verdade, na prática, vai sair meio tudo embolado de vez em quando. Mas na teoria, a gente tem que ficar bem atento, porque olha a diferença. Natália disse, Loraski me ameaçou e disse que mataria o meu cachorro se eu não celebrasse o negócio jurídico com ele. Se na contestação eu disser, nunca ameacei Natália, a controvérsia é de fato. Ela está dizendo que ocorreu um fato, eu estou negando a existência do fato. Se a Natália conta a mesma história e eu na contestação digo, de fato, falei isto para ela, porém, não se tratava de uma ameaça séria, porque não configura coação, porque Natália não tem cachorro, mas sim bicho furão. Legal. Se isso acontecer, a controvérsia não é sobre o fato, a controvérsia é de direito, é se ocorreu ou não o instituto legal da coação moral previsto lá no artigo 164 ou por perto, 68 do Código Civil. Tranquilo, eu acho legal, acho fácil, acho importante que você saiba essa distinção. A controvérsia, ela pode sim, e o juiz vai delimitar o que é controvertido, o que precisa ser provado neste momento. Às vezes o que precisa ser provado não é se o fato ocorreu ou se o fato deixou de ocorrer, é se este fato ele se enquadra efetivamente naquele certo e determinado instituto jurídico que foi previsto dentro da lei. Vamos ver o que o Bruno está perguntando. A pergunta é grande. A quebra de sigilo, há uma quebra de sigilo e um extrato de conta na ação de alimentos de pensão. Se encaixa quando o juiz pede para o pai apresentar o extrato, é a mãe que pediu essa quebra de sigilo. Essa é uma hipótese, Bruno, muito clara de distribuição dinâmica do ônus da prova, e ela acontece muito nas ações do direito de família relacionadas à pensão alimentícia. Porque, veja, a mãe, representando, na verdade, o titular do direito, que é o filho, ela, lá no processo, essa criança, né, representada pela mãe, ela vai lá e se manifesta, olha, o meu pai tem condições de pagar a pensão alimentícia, né, teoricamente, caberia a ela comprovar esse fato por si alegado. Na prática, o que a gente tem visto? Tem visto o juiz falar, olha, você, pai, prove a sua não condição, né, prove que é mentira aquilo que ela está alegando, prove que você não tem a condição que ela alega que você tem. Então isso tem acontecido bastante. A gente tem conseguido ver na prática muitas vezes ocorrer essa distribuição de um outro modo, de um modo dinâmico, e se enquadra sim, é uma hipótese que serve como exemplo. Tudo bem? Última coisa, eu sei que vocês vão sofrer, terão saudades e não queriam me trocar pela novela da Griselda, mas efetivamente é a última coisa da aula de hoje. Última coisa que o juiz pode fazer nessa decisão saneadora é designar, se necessário, audiência de instrução e julgamento. Veja, só duas coisas a serem observadas. O juiz, neste momento do processo, ele pode não saber
se será necessário audiência para ouvir testemunhas e pessoas, né? Peritos, partes. Por quê? Às vezes, o juiz entende que primeiro a gente tem que fazer a prova pericial. Depois, se sobrar alguma dúvida, a gente marca audiência para tirar essas dúvidas que a perícia deixou. Existem outros processos em que a perícia não é a prova indicada, em que ele vai ter que direto designar uma audiência. E existem ainda outros processos em que será necessário perícia, e o juiz já sabe isso agora, mas também será necessário prova testemunhal. Como assim? Imagine você. Estamos, você e eu, discutindo dentro do processo se ocorreu ou não uma falha, sei lá, de construção no prédio que caiu. A prova é uma perícia técnica? Sim. Estamos discutindo, houve erro médico? Houve erro do dentista? Houve erro profissional? A prova é técnica, é pericial nesses processos? É pericial. O juiz vai, na decisão saneadora, designar uma audiência para ouvir testemunhas? Não. Ele vai deferir lá em cima a prova pericial e não vai marcar data nenhuma para audiência de instrução e julgamento. No futuro, se ele entender que depois da perícia há necessidade de ouvir testemunhas, ele pode ouvir testemunhas? Pode, aí ele marca audiência lá na frente. Legal. Agora, num segundo exemplo, uma segunda situação, a matéria controvertida, você já percebe que a matéria controvertida, desde o começo, metade da matéria precisa ser provada, por exemplo, por perícia, e a outra metade por testemunha. Porque eu estou contando duas coisas. Eu estou falando, olha, eu procurei uma profissional lá no salão de beleza e ela cometeu um erro, meu cabelo caiu. Maravilha. Precisa de perícia para ver a química que foi utilizada, né? A gente vê de vez em quando na televisão que a pessoa foi lá no salão, passou um negócio de formol e caiu. Legal. Precisa de perícia. Ato contínuo, ela tirou uma foto sua, postou na rede social, isso causou um dano moral e ainda te xingou na presença de outras 8 clientes. Essa é a sua história. Fui lá lavar e pintar o meu cabelo, saí com o cabelo metade caído, destruído e ainda saí ofendido moralmente ou ofendida moralmente. Legal. Vai precisar de prova pericial? Vai. Vai precisar de audiência? Vai. O que o juiz vai falar? Determina a produção da prova pericial e, uma vez pronto o laudo pericial, já fica determinado e designado a audiência de instrução e julgamento para oitiva de testemunhas. Então ele já faz as duas coisas aqui. Né? Então, olha, no primeiro ponto, ele vai deferir só a prova pericial, porque ele não entende ainda, e pode ser que não haja necessidade de audiência de instrução e julgamento. No segundo ponto, ele vai designar direto a perícia mais a audiência de instrução, porque ele entende que as duas coisas são necessárias para a solução da lide. E numa terceira e última possibilidade, o juiz pode aqui designar uma audiência de instrução e julgamento já direto, sem perícia, porque ele pode entender que a nossa lide, a nossa controvérsia, o nosso fato litigioso, ele não depende de prova pericial. Imagine, eu narrei um fato na petição inicial e aleguei na petição inicial que ele foi presenciado por Ana Maria e Pedro. Você impugne esse fato na contestação e diz que, na verdade, não foi assim que ocorreu e que quem presenciou o fato foi o Rodrigo e o Murilo. O juiz olha para isso e ele vai fazer o quê? Perícia? Não, ele vai fazer o quê? Designa audiência de instrução e julgamento para tomar depoimento pessoal das partes e colher o depoimento das testemunhas, porque a única espécie de prova capaz de solucionar este fato controverso é a testemunha oral, é a testemunha, quer dizer, a prova testemunhal, é a prova oral, são as testemunhas. Não tem como efetivamente isso ser produzido provado de outra forma. Tudo bem? Facinho? Então, olha o momento do processo que nós estamos. Organizou, saneou. O juiz, ele olhou para o processo, viu tudo que foi alegado pelo autor, viu tudo que foi alegado pelo réu
e ele firmou os pontos controvertidos, os pontos controversos. Ele estabeleceu em que morava a controvérsia, em qual ponto as partes elas estavam efetivamente em conflito, e aí, com base nisso, ele fixou os pontos controvertidos, os fatos controversos. Ele deferiu quais provas serviriam para provar cada um dos fatos controversos, e ele determinou quem é que deveria produzir prova em relação a cada um dos fatos controversos, ou até sobre o direito controverso dentro do processo. E pôde fazer mais: ele designou a realização de uma prova pericial ou determinou a realização de uma audiência de instrução e julgamento. Tudo bem? Fácil? Aí veja, se você fosse seguir o Código de Processo Civil nesse momento, nós passaríamos a estudar a audiência de instrução e julgamento. Só que eu vou fazer o seguinte: eu primeiro vou parar, nós vamos estudar quais são todas as espécies de provas admitidas dentro do processo civil, e aí quando a gente souber quais são todas as provas e como elas podem ser produzidas, a gente estuda a audiência, porque afinal de contas, na audiência são produzidas provas e a gente precisa saber qual a forma e a validade dessas provas para poder efetivamente produzi-las, inclusive dentro da audiência, ok? Se não tiverem dúvidas,